uma vez eu vou falar da palavra do Senhor. O estudo em Gênesis capítulo 17 foi: Deus muda o nome de Abraão e Deus muda o nome de Saraí, e a prática da incircuncisão foi no capítulo 17 que eu li no estudo passado. E hoje eu vou ler o Senhor e dois anjos aparecem a Abraão. O Senhor Jesus, ele me usa grandemente para falar da palavra do Senhor. O Senhor me ordenou a falar os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado Pentateuco ou a Torá, escrito por Moisés, que foram esses 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros eu vou dar estudo. Hoje eu vou ler o 18, eu já estou no 18, e cada capítulo tem o que? Nesse 18 tem o Senhor e dois anjos aparece a Abraão. No 18, Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Abraão intercede junto a Deus pelos homens. Por quê? Porque Deus ia destruir Sodoma e Gomorra. E diz a palavra do Senhor que Deus me usou para falar, e que você venha ouvir o que diz o Espírito Santo de Deus a você. Diz assim a palavra do Senhor. E nesse 18 fala que o Senhor e dois anjos visitaram Abraão. E quando eles chegaram, aqueles dois anjos ali na casa de Abraão, ali Abraão ele fez um banquete ali para o Senhor e os dois anjos que acompanhou o Senhor. Ali ele ordenou Sara, diz a palavra do Senhor, a fazer aqueles alimentos para o Senhor e os dois anjos. E também mandou o seu servo matar o novilho, cozinhar e fazer o preparo para os anjos. Também deu coalhada, deu leite ali para o Senhor e os dois anjos, diz a palavra do Senhor. Diz assim: apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Maré, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor no dia. Levantou-se ele os olhos, e eis que 3 homens de pé em frente dele, vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostou. Diz a palavra do Senhor que ele estava ali, naquele sol quente, ali na porta da tenda, quando ele viu o Senhor, os dois anjos, ali Abraão correu e se prostou junto ao Senhor. E diz a palavra do Senhor, ele ordenou e disse: Senhor meu, se acha mercê em tua presença, rogo-te que não passe do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repouse debaixo dessa árvore. Trazei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegaste até vosso servo. Depois seguirei avante, respondendo: fazei como disseste. E ali o Senhor disse para Abraão, e Abraão foi com Sara, preparou tudo ali junto com Sara, e ali foi junto com seu servo, pediu para matar o novilho, cozinhar, e disse, preparou tudo ali para o Senhor, os dois anjos, ali onde estava debaixo ali daquelas árvores ali, e ali Abraão levou tudo que o Senhor ordenou, e tudo diante dele se permaneceu de pé, junto a ele, debaixo da árvore. Eles comeram, como eu acabei de dizer. Então lhe perguntou Sara, e disse o Senhor: onde que está Sara, Abraão? E ali diz a palavra do Senhor que Abraão disse: ela está lá na tenda. Mas Sara não estava na tenda, diz a palavra do Senhor, como diz aqui nos estudos. Sara estava por detrás da porta da tenda, fora ou dentro, ouvindo tudo que o Senhor estava perguntando para Abraão. E diz a palavra do Senhor, Sara preparou tudo, seu servo preparou o novilho, preparou tudo para Abraão, comeram debaixo da árvore. E diz, depois o Senhor perguntou: cadê Sara? E diz a palavra do Senhor que Sara duvidou, ela riu. E ali o Senhor disse: mas por que, Sara, que você está rindo? E ali Sara disse: não, eu estou rindo porque Abraão já é velho, eu já sou velha de idade, eu não tenho mais o meu dia mais como todas as mulheres têm. Como que eu vou engravidar, porque eu não tenho mais aqueles meus dias? E diz a palavra do Senhor que Sara riu. E o Senhor diz: por que tu está rindo? Diz assim a palavra do Senhor. Então lhe perguntou Sara, tua mulher, diz o anjo o Senhor perguntando para Abraão: onde está? Ele respondeu: ela está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltareis daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram velhos, como eu acabei de dizer, amado irmão, em idade, e Sara lhe havia cessado o costume das mulheres. E disse mais:
Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesmo: depois de velho e velha, também o meu senhor terás ainda prazer? Diz o Senhor a Abraão: por que riu Sara? Dizendo: será verdade que dará um filho sendo velho? E diz a palavra do Senhor: Sara duvidou. Deus, ele fez uma promessa com Abraão, e Deus, ele não é filho do homem para que minta e nem que se arrependa. Se ele tivesse feito a promessa com Sara, ali naquele momento Sara, ela ia perder totalmente o privilégio de receber aquilo que o Senhor prometeu. Mas Deus prometeu foi para Abraão, que Deus ia dar um filho para Sara, que eles mesmo na velhice eles iam ter um filho. Mas Deus prometeu para Abraão, e Deus, ele não é filho do homem para que minta e nem que para se arrependa. E diz a palavra do Senhor: e quantas das vezes, amado irmão, o Senhor Jesus, ele tem te prometido coisas. Muitas das vezes o Senhor tem te prometido libertação na vida do teu filho, e tu tem duvidado. Muitas das vezes Deus tem te prometido salvação na vida do seu esposo ou da sua esposa, você tem duvidado. Muitas das vezes Deus, ele usa um profeta para falar da sua palavra para você, e você zomba, você critica, assim como fez Sara, duvidou. Mas a promessa Deus, Jesus, o Senhor não fez com Sara, a promessa Deus, ele fez com Abraão, mas Abraão confiou, tanto que Abraão é o nosso pai da fé. E sabe por que se cumpriu aquilo que Deus prometeu? Porque ele prometeu para Abraão. Se ele tivesse prometido para Sara, ela ia perder, ela não ia ter o direito de ser mãe já na velhice. Mas diz a palavra do Senhor assim, diz a palavra do Senhor aqui já no 14, o Senhor dizendo para Sara: por acaso eu sou um homem, aquilo que eu prometo eu não vou cumprir, Sara? Diz assim, diz o Senhor a Abraão: por que riu Sara, dizendo: será verdade? Acaso para o Senhor há coisas demasiadamente difícil? Daqui a um ano, nesse mesmo tempo, voltarei, e Sara terá um filho. E ali diz a palavra do Senhor, Deus, ele cumpriu aquilo que ele prometeu para Abraão. Então, amado irmão, não duvide daquilo que Deus promete para você. Não importa do jeito que ele vem, um sonho, use um profeta, use o seu pastor, use um irmão, uma irmã. Não duvide da palavra de Deus. Sabe por que muitas das vezes você ainda não recebeu as tuas bênçãos? Sabe por que você ainda não recebeu o desejo do seu coração? Porque você duvida da palavra do Senhor. E diz mais nesse 18, Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Diz assim: tendo se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com ele para encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer. Vou por 20. Disse mais o Senhor: com efeito o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito, porque o Senhor não estava mais tolerando do jeito que estava a situação de Sodoma e Gomorra. Diz a palavra do Senhor: mas Deus prometeu que ele ia destruir Sodoma e Gomorra, mas Abraão, ele foi o intermédio para clamar por Sodoma e Gomorra, porque lá em Sodoma e Gomorra estava o seu sobrinho Ló. Lá era um homem que era usado por Deus. Ló, ele era um homem usado por Deus, e muitos ali também eram usados por Deus. Então Deus ouviu o clamor, o Senhor resolveu obedecer aquilo que Abraão pediu. O Senhor é um homem de misericórdia, o Senhor vai me ouvir. E diz a palavra do Senhor que Abraão intercede junto a Deus pelos homens, porque ele sabia que ali o Senhor e os dois anjos iam destruir Sodoma e Gomorra. Mas Abraão, ele foi o intermédio para clamar por Sodoma e Gomorra, e o Senhor ouviu. Diz assim: então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando ele disse: destruirás o justo e o ímpio? Diz Abraão: o Senhor vai destruir o justo e o ímpio? Dizendo Abraão para o Senhor. E diz a palavra do Senhor que o Senhor Jesus, ele resolveu, interceder. Ele resolveu dar aquilo que desejava o coração de Abraão. O Senhor disse: não, Abraão, se ali em Sodoma e Gomorra tivesse 50, diz a palavra do Senhor que Abraão disse: Senhor, se em Sodoma e Gomorra
Gomorra tiver 50 justos, o Senhor vai destruir por amor, o Senhor não vai destruir por amor os 50, diz a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor que o Senhor disse assim: então disse o Senhor, se achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade por meio deles. E ali diz a palavra do Senhor que Abraão disse: Senhor, eu posso estar sendo ousado, te pedir mais uma vez. O Senhor disse que não ia destruir Sodoma e Gomorra por amor a 50 justos. Sim, Senhor, me desculpa mais uma vez a minha ousadia. E se em Sodoma e Gomorra, Senhor, tiver 45 justos, o Senhor vai destruir. E ali o Senhor disse: não, Abraão, por amor a 45 justos, eu não vou destruir a Sodoma e Gomorra. Aí ali Abraão o tempo todo clamando a Deus, clamou pelos 50 justos, o Senhor disse não. Clamou por os 45 justos, não, por 50 justos, o Senhor disse: não vou destruir. Clamou por amor aos 45, o Senhor disse: não, Abraão, eu não vou destruir. Clamou por amor aos 40 justos, não, mais uma vez o Senhor disse: não, Abraão, por amor aos 40 eu não vou destruir. E mais uma vez Abraão disse, e mais uma vez o Senhor disse: por amor aos 40, por amor justo, vai destruir Sodoma e Gomorra? Não, eu não vou destruir por amor aos 40. Não, Abraão, eu não vou. Senhor, mais uma vez o teu servo ousa pedir. E se tiver 30 justos, o Senhor vai destruir? E Abraão disse: não, Senhor, não, Abraão, eu não vou destruir por amor a 30, porque o teu coração é um coração bom. E mais uma vez Abraão se humilhou ao Senhor: Senhor, se o Senhor não vai destruir pelo amor de 50, se o Senhor não vai destruir pelo amor de 45, se o Senhor não vai destruir Sodoma e Gomorra por amor a 40, o Senhor não vai destruir Sodoma e Gomorra por amor a 30, mais uma vez, ousado, eu te peço, se não vai destruir por amor a 30, e se tiver 20, Senhor, em Sodoma e Gomorra, justo que moram ali, o Senhor vai destruir. E ali mais uma vez o Senhor disse: não, Abraão, por amor a 20 eu não vou destruir. Senhor, a última vez eu te peço, por amor a 20 o Senhor não vai. E se tiver, Senhor, 10 justos ali em Sodoma e Gomorra, o Senhor vai destruir ali mais uma vez. O Senhor: não, Abraão, por amor a 10 eu não vou destruir. E diz a palavra do Senhor assim: tendo cansado de falar, Abraão retirou-se e o Senhor e Abraão voltou para sua casa. E diz a palavra do Senhor que Abraão clamou por Sodoma e Gomorra, clamou e o Senhor ouviu. Não destruiu por amor a 50, não destruiu por amor a 45, não destruiu por amor a 40, não destruiu Sodoma e Gomorra por amor a 30, a 20, a 10. Assim mesmo, amado irmão, é a sua vida. Muitas das vezes você vive uma vida de pecado, muitas das vezes você vive uma vida de erro, muitas das vezes você está sentado num púlpito, mas pecando, mas errando, e o Senhor tem te perdoado, o Senhor tem te dado perdão, o Senhor tem te dado livramento, mas o Senhor está brincando. Mas muitas das vezes você, amado irmão, amada irmã, amado jovem, você tem brincado com Deus, mas Deus, Ele é amor, mas também Ele é justiça. E Abraão clamou por Sodoma e Deus ouviu o clamor. E quantas das vezes Deus tem ouvido o clamor de homens e mulheres intercedendo por você, marido, por você, mulher, por você, filho. Mas o Deus, Ele tem o seu limite, diz a palavra do Senhor. Então eu deixo nesse momento para você, que você venha, amado irmão, amada irmã, viver uma vida correta na presença de Deus. Sabe por que você está de pé? Porque tem justo clamando por você, filhos, marido, mulher, parente, tem justo clamando por você, mas vai chegar o dia que Deus, Ele vai cessar, e Ele também, Ele é justiça e é fogo consumidor. E o próximo estudo que eu vou dar é Gênesis capítulo 19. Ló recebe em sua casa os 2 anjos, que é os mesmos 2 anjos que acompanhou o Senhor na casa de Abraão. E já na casa de Ló vieram só os 2 anjos, diz a palavra do Senhor. E nesse 19 também a destruição de Sodoma e Gomorra e a origem dos Moabitas e dos Amonitas. E eu deixo esse estudo para você. Não brinque com Deus. Não fique pensando que Deus sempre vai te dar oportunidade. Se você está de pé, tem anjos clamando por você. Tem homens e mulheres clamando por você.
e digo nesse momento, não brinque com Deus e siga a Jesus.